a última reforma protestante, e seguimos nesse caminho, porque é a direção de Deus. Você vai se alegrar comigo com o tema de hoje. Põe para mim na tela, meu diácono: a mentira da perda da salvação, o evangelho da ameaça. É assim que está, infelizmente, em muitos lugares que se chamam igreja. Muitas congregações estão aprisionadas numa mentira, a mentira da perda da salvação. E isso é usado, você sabe, como uma manobra de ameaçar o povo. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor já nos tirou da maldição da lei, já nos colocou na liberdade. Nós não precisamos de nada para amedrontar o povo, porque nós cremos que aqueles que estão em Cristo já foram libertos de toda a maldição. E é sobre isso que nós vamos ouvir da parte de Deus. Eu quero começar lendo Hebreus 10, verso 14, que diz assim: porque com uma única oferta, isso aqui está falando que nós lembramos hoje, o sacrifício de Cristo, aperfeiçoou, até quando, igreja? Leia comigo: para sempre, quantos estão sendo santificados. Quantos foram aperfeiçoados pela oferta de Cristo? Digam amém. Olha quem está ao seu lado, diga: você e eu fomos aperfeiçoados, tornados justos, perfeitos pela oferta de Cristo. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus. Pai, mais uma vez nós falamos contigo com total reverência, nos submetemos à tua ação, nos submetemos, Pai, ao teu agir, aquietamos os nossos corações agora para receber a tua palavra de graça, para receber, Senhor, a tua sã doutrina. Nós queremos que o Senhor nos dirija mais uma vez, e nós oramos e nos submetemos inteiramente à tua direção. Assim oramos em nome de Jesus, e os que creem digam amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar Jesus com a gratidão. Meus irmãos amados, aqueles que são chamados filhos amados, boa semente, árvores boas, que são trigo do celeiro do Senhor, peixes bons, aqueles que foram chamados para viver a graça de Deus. É você, diga amém. A chamada última reforma protestante, ela nasce, eu queria lembrar a todos, porque apesar da reforma do século XVI, a reforma de Martinho Lutero e todos os outros reformadores, reformistas, apesar daquela reforma ter restaurado a justificação pela fé, isso foi um ponto central que Martinho Lutero traz na sua reforma, com as suas 95 teses, a restauração, do que é a justificação pela fé. Você sabe que a autoridade das Escrituras, elas foram restauradas também com Martinho Lutero, só que chegamos nos dias de hoje, nós temos perdido a autoridade das Escrituras. Ao longo dos anos, muitas igrejas voltaram a ensinar aquilo que escraviza um povo. Em vez de levarem o povo para o lugar que Cristo levou, que é um lugar de liberdade, muitos lugares têm voltado a colocar sobre o povo uma palavra de escravidão. E uma dessas doutrinas é a ideia da perda da salvação ser perdida. Esse pensamento, ele coloca o homem como um guardião da sua própria salvação. Pense, se eu posso perder a salvação, porque ela está nas minhas mãos. E isso não coloca nas mãos do homem esse guardião, ele se torna esse guardião então da sua salvação. Como se o que Cristo fez na cruz fosse apenas uma obra intermediária, como se a obra da cruz, a obra de Cristo na cruz, dependesse não de Cristo, mas dependesse então agora de uma performance humana, porque se Cristo conquistou na cruz algo que depende agora de mim, então para que a cruz? É a pergunta. Porque o sacrifício, se não está na conta de Cristo, está na minha conta, quer dizer o quê? Que agora é de acordo com a minha performance, é de acordo com as minhas obras. Mas não é isso que diz a Bíblia. Isso não apenas desvaloriza o sacrifício de Jesus, mas também gera medo, gera insegurança. Como está muitos irmãos nossos aí fora? Estão com medo. Se Jesus vier hoje, você vai, você fica. A pergunta que o pastor faz. Então, isso traz medo, traz insegurança. E é usado sim, como é o tema de hoje, como uma manipulação para colocar medo sobre os filhos de Deus. Quando nós olhamos historicamente a história da igreja, esse ensino ele foi usado como uma ferramenta de controle. Ele foi pela igreja no passado católica e continua sendo atual pela igreja hoje protestante. Sabe que no período medieval a igreja católica ela mantinha o povo submisso pela ameaça do inferno. E foi assim que cresceu. Você conhece a história da igreja católica com as suas heresias, os seus dogmas, as suas vendas de indulgências. Então era colocado o medo do inferno no povo, o medo do purgatório, a perda da salvação. E a reforma então inicial protestante, ela rompeu com isso ao proclamar o que Paulo diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É o que a Bíblia diz e não o que o sistema diz, foi o que Lutero falou. E nós estamos aqui voltando às mesmas palavras. Não é o que o sistema está dizendo no século 21, mas é o que a Bíblia diz. Então nos nossos dias, algumas comunidades evangélicas, elas voltaram a usar o mesmo medo, a usar as mesmas artimanhas que as pessoas do passado usavam, que a igreja romana usava, colocar medo, e a perda da salvação então é hoje uma arma de manobra, de manipulação espiritual. Mas o evangelho genuíno, ele nos ensina outra verdade: quem é filho de Deus é filho para sempre, é o que diz a palavra. Jesus disse em João 10:28,
João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e das minhas mãos, o que Jesus disse? Ninguém jamais vai arrebatar as minhas ovelhas. Então essa é a segurança que o Evangelho nos dá. O sangue de Cristo não comprou uma salvação temporária. Fala com a sua boca, o sangue de Cristo não comprou uma salvação temporária, ele comprou uma salvação eterna. Senão o sangue não seria suficiente, seria insuficiente. Então pregar que a salvação se perde é tirar a autoridade de Deus. Pregar que a salvação se perde é você tirar o valor do sacrifício de Cristo, para colocar nas obras do homem, para colocar nas mãos do homem. Então o sacrifício não foi total e definitivo, ele foi parcial, porque agora depende do homem se garantir, depende do homem manter a sua salvação. Então, como eu disse, coloca o holofote no homem, no que o homem faz ou deixa de fazer. Então o que eu faço ou deixo de fazer vai determinar se eu sou salvo ou não sou salvo. Não é isso que diz a Bíblia, mas infelizmente grande parte, talvez a maior parte do povo de Deus acredita desta forma. Então nós não podemos tirar o valor do sacrifício de Cristo. Quando nós agora, há alguns minutos, celebramos a ceia, nós estamos o quê? Ratificando a obra da ceia. Nós não estamos anulando a obra de Cristo. E você sabe que alguns homens, eles querem manter então em suas mãos a determinação, da salvação. Só que isso é antibíblico. Muitos fazem isso como uma forma, como eles, de manipular. Por quê? Porque não tem entendimento. Outros, é o que a Bíblia diz, né? Eles têm amor, eles têm zelo, mas eles têm entendimento. Eles têm zelo, mas sem conhecimento, é o que diz a palavra. Eles têm esse zelo por Deus, mas não têm um conhecimento. Outros são líderes inescrupulosos, que estão ali de fato para roubar a lã das ovelhas. Então quem tem o conhecimento bíblico aqui nessa manhã? Todos nós temos, e aqueles que estão chegando vão ter nessa manhã. Nós que temos o conhecimento bíblico, nós precisamos estar posicionados, porque quem não tem o conhecimento bíblico vai ficar desesperado quando alguém sobe no altar e fala: Deus, apaga o seu nome do livro da vida. Imagina só, a pessoa está buscando Jesus, ela confia que quem está à frente é alguém levantado por Deus, e se aquela pessoa que foi, entre aspas, levantada por Deus, pela visão da pessoa, diz: olha, Deus, apaga agora o seu nome do livro da vida. Imagina que evangelho é esse? Que conexão com Deus tem essa pessoa? Ela vive um evangelho de medo, ela vive um evangelho dependendo das suas mãos, das suas obras, do que Jesus fez na cruz. Então nós não podemos pregar o que Jesus não pregou, nós não podemos dizer aquilo que o sistema diz ou que a tradição diz, nós precisamos pregar o que está na palavra de Deus. Então pessoas em muitos lugares, eu quero fechar essa introdução dizendo isso, lugares que se chamam de igreja, estão lá por medo, por alienação. Se pensam em sair, você sabe, o pastor fala: se sair, o diabo vai te pegar, a maldição vai te pegar, enfim, então você vai perder a salvação, se você for para outro lugar, enfim. Então você sabe como é dito aí fora, como é feito, as pessoas vão sendo manipuladas pelo medo. E quando nós entendemos então que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que uma vez filhos, igreja, filhos para todos sempre. Então nós sabemos que Deus jamais tiraria um filho ou do céu e lançaria no inferno, né? Eu tenho falado isso, né? Existe uma voz no nosso tempo falando isso, né? Deus não joga os seus filhos no inferno, Deus joga os filhos do diabo no inferno. Deus jamais colocaria os seus filhos no inferno, Deus jamais rejeitaria os seus filhos, porque Ele mesmo amou, diz a palavra. Então nós temos hoje segurança da nossa salvação. Eu queria que você pensasse, eu sempre digo isso quando eu vou pregar sobre salvação eterna, pense nas questões humanas, sabe? Quando nós olhamos para as nossas famílias, eu digo isso: existe ex-marido, ex-esposa, ex-cunhado, mas não existe ex-filho, não existe ex-pai. Por quê? Porque uma vez filho, filho para todo sempre. Então nós vamos hoje mergulhar por esse estudo profundo, e com essa mensagem eu creio que você vai chegar ao conhecimento pleno de que a salvação obtida, ela foi por Cristo, e se foi obtida por Cristo, ela não pode ser invalidada por nada nem por ninguém nesse mundo, ela é para sempre. E aqui eu fecho a minha introdução. Isso cai bem no seu coração? Agora eu vou mostrar para você todos os pontos dessa manhã, costurando com a palavra tudo que eu afirmei aqui, está na Bíblia. Então pega a sua espada, pega a sua Bíblia, e nós vamos juntos caminhar por essas águas. O primeiro ponto de hoje: Deus mesmo, antes da fundação do mundo, disse que daria aos seus filhos a vida eterna. Foi Deus que disse isso, e nós vamos ler o que disse Paulo a Tito, no capítulo 1, verso 1 em diante. Ele diz: Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem, igreja? Veja, a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Isso aqui já começa a colocar coisas no nosso coração no lugar. A fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Quem são os eleitos? Os escolhidos, os predestinados. E diz, continuando, dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. É o que nós estamos fazendo aqui há 30 anos. Estamos levando o povo de Deus segundo a verdade, a piedade, segundo o conhecimento de quem é Cristo. Verso 2, na esperança, leia comigo agora com toda a sua força, do quê? Da vida parcial, da vida intermediária. O que diz a palavra? Da esperança da vida eterna, que Deus
que o Deus que não pode mentir prometeu. Quando que Deus prometeu a vida eterna? Leia comigo que está na Bíblia. Antes dos tempos eternos. Então a gente podia acabar aqui o culto. Deus prometeu vida eterna a quem? Aos eleitos, aqueles que têm a fé antes dos tempos eternos. Isso aqui é revelação da parte de Deus. Paulo está dizendo, e nós estamos aqui recebendo essa mesma revelação, que Deus, Ele não mente, Ele prometeu salvação eterna, desde os tempos eternos. Diga graças a Deus por isso. Continua no verso 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandamento de Deus, nosso Salvador. Então o que nós estamos fazendo aqui se assemelha com o ministério do apóstolo Paulo. Deus manteve em mistério, Deus manteve guardado no seu coração e aprove a ele revelar os mistérios. Paulo entendia isso porque foi ele levantado como apóstolo dos apóstolos para pregar esse mistério. E nós, como uma igreja em graça gentílica, devemos, quando eu falo nós, não é Cristo vive, nós, igreja dessa geração, nós que não somos judeus, todos nós deveríamos estar enraizados naquilo que é a pregação paulina, naquilo que é a pregação do apóstolo Paulo. Ele então nos mostra que quando a palavra é pregada, aquilo que Deus determinou lá atrás se cumpre. Qual que é o dia do poder de Deus? É quando aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo se cumpre na sua vida. E como que isso se cumpre na vida de um filho de Deus? Pela pregação. As pessoas dizem, então esse evangelho que vocês pregam, não é o que nós pregamos, é o que a Bíblia diz. Então não precisa pregar, porque se todo mundo é salvo, se todo mundo vai para o céu. Mas Paulo diz, como conhecerão, como ouvirão se não tiver quem pregue? A pregação, a palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então o que Paulo está dizendo, quando é pregada a palavra, aquilo que Deus determinou nos tempos eternos, antes da fundação do mundo, se cumpre na vida dos seus filhos. Olha o que diz a palavra ainda em 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Entretanto, devemos, quando igreja? Sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu, ou vos escolheu, desde o princípio para o inferno. É o que diz a palavra? Eu tenho que mexer com você para você entender a seriedade do que eu estou pregando. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Então, se Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, a pergunta mais reflexiva que nós temos que fazer é: existe alguma possibilidade de nós ficarmos perdidos no meio do caminho? Se existisse essa possibilidade, Deus não seria Deus soberano, seria um Deus impotente, um Deus fraco. Não seria o Criador, Deus Todo-Poderoso. Então Deus determinou algo sobre a tua vida, Pedro, mas no meio do caminho você pode ficar perdido. Então que Deus é esse que não determina coisa alguma? Então veja que perguntas, elas nos trazem a resposta. Então se desde os tempos eternos Deus determinou algo, Ele diz, todo o meu conselho ficará de pé. Nós vimos isso domingo passado. Cumprirei toda a minha vontade. Esse é o Deus soberano que a Bíblia diz. 2 Timóteo 1,9, Paulo ainda diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então nós precisamos pegar um megafone e dizer isso para a igreja atual, não é segundo as obras que você foi salvo, porque aí está o povo ralando, subindo, vivendo como judeu, pagando o preço, achando que as obras vai trazer salvação, mas a Bíblia é muito clara. 2 Timóteo, Deus diz que nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua, você conhece, própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Diga comigo, Deus nos deu a graça desde os tempos eternos. É o que diz a palavra. Então, antes da fundação do mundo, igreja, Ele nos escolheu nele mesmo. Diz a Bíblia, Ele determinou, através da sua graça, que nós seríamos salvos para sempre. A pergunta que eu faço para nós seguirmos, um Deus que determinou a vida eterna, Ele pode mudar de ideia no meio do caminho? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Ele tendo dito, Ele fará, Ele cumprirá, farei toda a minha vontade. Deus não é homem que fala, eu estou com você, igual falam hoje, estamos juntos até a segunda página. Deus não, Deus deu o sangue dEle, verteu o sangue dEle em Cristo Jesus na cruz, para que nós fôssemos salvos. Ele nos amou até as últimas consequências. Ele não pode invalidar, diz que o amor de Deus é imutável. Diga graças a Deus por isso. Ou seja, a obra da salvação, ela é exclusiva de Deus. Diga na sua boca, a obra da salvação é exclusiva de Deus. Vamos ainda em Efésios 2,8, esse não precisava nem do telão, né? Diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Olha agora o que você vai dizer, isto vem do homem, é o que está escrito? Ou seja, a salvação é por graça, e isto não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não começa em nós, a salvação começa em Deus. Então a salvação não é nossa, a salvação é de Deus. Então a doutrina da perda da salvação, ela enfraquece a obra da cruz. A doutrina da perda da salvação invalida o sangue de Cristo. Ou seja, é pecado.
Eu dizer que um crente, um filho de Deus perde a salvação, eu estou indo contra o que Jesus fez na cruz, o que Jesus consumou na cruz. Adão, ele perdeu a comunhão no Éden, mas Deus já tinha um plano preparado, um plano eterno, e se cumpriu em Cristo Jesus. Então, quando nós vamos para a palavra, nós vemos, Adão pecou, todos pecaram, mas por conta de Cristo, de uma só oferta, todos nós fomos justificados. Então, se eu paro em Adão, eu estou anulando o que Cristo já veio, mas ele já veio, sim ou sim, diz, virá um descendente, ele já veio descendente. E ele cumpriu o plano, ninguém conseguiria cumprir a lei, Jesus cumpriu a lei, tetelestai, está consumado, a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu não posso invalidar isso dizendo agora, eu perco a salvação, eu estou indo contra a obra de Cristo, eu estou pecando. Então Adão, ele perdeu no paraíso a comunhão com Deus, mas Cristo restaurou a comunhão. Israel falhou inúmeras vezes. Quando nós vamos para a palavra, quantas vezes o povo de Deus falhava? Mas Deus em nenhum momento rejeita o seu povo. Romanos 11, 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus colocou e determinou sobre a sua vida é irrevogável. Ponto 2 de hoje, quem crê em Cristo não se perderá jamais. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui que crê em Jesus nessa manhã? Crer em Jesus não é ouvir falar dele, é crer. É testificar com o Espírito. É aquele que confessou e recebeu Jesus, que foi selado. Esse jamais se perderá. Mas alguém vai dizer, mas bispo, e os desviados, como é que eles ficam? Eu quero dizer para você com total paz no coração, não é porque alguém se desvia da igreja que perde a salvação. Eu não estou impulsionando você a não congregar. Eu não sou o hyper graça, não. Eu estou dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma vez que alguém está em Cristo para sempre. Ela pode estar desviada dos caminhos, ela pode ser um filho pródigo, amém? Porque o filho pródigo era filho, ele se desviou, mas ele continuou sendo filho. Em João 3,15 diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Alguém crê em Jesus aqui? Então você tem a vida eterna. Ele continua no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo dos eleitos de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,24, você sabe que esses cultos aqui é palavra pura, é Bíblia pura, porque é a Bíblia que transforma, que edifica e que coloca as coisas no lugar. João 5,24 diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, veja, não é só ouvir, porque muitos ouvem a palavra, são os lobos com pele de ovelhas, eles às vezes se penetram no meio do povo, ouvem a palavra, mas Jesus falou, não basta ouvir, aquele que ouve e crê naquele que me enviou, não fala naquele que ouve, crê e passa pelas águas, tem que se batizar, subir uma vez, ou se batizou numa igreja, não serve na outra, não fala isso. Sobe no monte, faz jejum, não fala isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia é clara, nós estamos vendo o que o próprio Senhor falou. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então veja, igreja, que nós estamos entendendo que nessa manhã, se alguém não conhece isso, não tem conhecimento disso, vai acreditar que ela tem que dar tudo para ir para o céu. E assim que começou toda essa história lá atrás, para que Lutero fosse o maior reformador da história. Porque o povo era manipulado, então dá sua casa, dá seu carro, dá os seus bens. A Bíblia não era traduzida para que todos pudessem entender, então tinha que acreditar no que um padre falava. E aí começaram as heresias, só qual que é o problema? Se tivesse parado na igreja católica, tudo bem, mas o problema é que a igreja evangélica está absorvendo. Eu falei aqui há 2, 3 cultos, nós somos protestantes. Protestantes não é só você levantar contra o que está errado, mas é você também afirmar aquilo que é verdade pela palavra. Isso é ser um protestante, nós somos por essência, esse é o nosso DNA, nós surgimos como povo de Deus, como protestantes, protestando. Então nós não podemos ter medo de falar o que a Bíblia fala. João 6,47 diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida mediana, parcial, a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Olha o que Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá quando, igreja? Eternamente. Entenda isso, quando você come do pão vivo que é Jesus Cristo, você vive eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós lembramos disso nessa manhã, celebrando a ceia. Então a segurança do crente está nas mãos de Cristo, não está nas mãos do próprio crente. A segurança que nós temos não está nas mãos de um pastor, de um bispo, está na mão do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Eu já disse aqui em João 10,28, ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus disse? Ninguém vos arrebatará da minha. Jesus não disse, talvez eles perecerão. Jesus disse, jamais
perecerão. Jamais, é jamais. Talvez vocês vão perecer. Não, jamais perecerão, e das minhas mãos ninguém vai os arrebatar. Então, se alguém pudesse perder a salvação, significa que há mais poder na mão do homem do que no sacrifício de Cristo. Se alguém pudesse perder a salvação, significaria que a obra humana, essa sim é poderosa, e a de Cristo na cruz, ele venceu o inferno, amarrou o valente, o mais valente amarrou o valente, todos os potestades principados ele venceu, Catargel, destruiu todas as obras de Satanás. Mas o homem a criação, não, é o Criador que manda em todas as coisas. Ele é o Criador, ele é o Deus soberano. Eu queria que você pensasse comigo, Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, você conhece a história. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro não perdeu a sua filiação. Pelo contrário, Jesus, ele restaurou e ainda usou Pedro poderosamente. Por quê? Porque uma vez filho, filho para todo sempre. Pedro, você estava com ele? Eu não. Jesus falou, até o galo cantar 3 vezes, filhão, você vai... Eu sou o cara, eu sou o Pedroca aqui, eu estou contigo. Tamo junto. Você vai me negar. Pedro negou, Pedro pecou. Mas ele não perdeu a sua filiação. O filho pródigo, eu falei dele aqui, ele gastou tudo. Ele foi para o mundo, para as meretrizes, foi comer alfarroba, comida de porco, estava lá no lamaçal, aí caindo em si o Espírito toca daquele homem. Você já esteve lá um dia? Você caiu em si por quê? Porque você já era filho. O filho pródigo, ele pecou, ele negou o pai, ele foi embora, mas ele não deixou de ser filho. Ele foi restaurado, a sua comunhão foi restaurada. Então entenda, uma vez filho, filho para todo sempre. É isso que Paulo pergunta aos Romanos no capítulo 8, verso 35. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para a geração atual, igreja evangélica do século 21. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que vai nos separar, igreja? Eu quero dizer para você, o pecado pode roubar sua alegria, mas ele nunca vai roubar a sua adoção, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Nada pode nos separar desse amor. Estamos em Cristo, e se estamos nele, estaremos para todo sempre. O pecado pode muitas vezes tirar você dos caminhos do Senhor, da igreja, da comunhão, da bênção, mas ele não rouba a sua filiação, porque ela foi conquistada com o sangue de Cristo. Diga graças a Deus por isso. Então, bispo, eu não estou alegre, é porque talvez você esteja vivendo uma vida no meio do pecado, do mundo. Mas a sua filiação, o filho pródigo não estava alegre comendo comida de porco, pelo contrário, ele falou, os funcionários do meu pai, os servos do meu pai, têm pão a valer-se, eles têm comida, e eu aqui comendo isso, nessa tristeza, eu aqui comendo com os porcos, sendo que eu poderia estar com a alegria do Espírito, com a alegria da minha filiação. Levantar-me-ei, ele faz um plano, eu vou me levantar, vou chegar para o meu pai, vou falar, pequei contra o Senhor, contra o céu, e vou me pedir perdão. E é isso que ele fez, porque ele sempre foi filho. Diga graças a Deus por isso. Terceiro de hoje, Cristo é o responsável por manter a nossa salvação para sempre. O homem não é fiel, mas Deus permanece fiel. Então, a nossa salvação está nas mãos de Cristo, igreja, e não na nossa salvação. Fala com o meu pai, fala assim, graças a Deus. Para pensar se Deus colocasse a coisa mais importante do nosso ser nas nossas mãos. Ninguém escolheria Deus. Estudamos no ano passado, todos pecaram, todos se extraviaram. A nenhum quer, todos carecem da glória de Deus. Nós não escolheremos Deus jamais. Em João 6,37 diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Entenda a revelação do que Jesus está dizendo aqui. Aquele que o Pai me dá, ou seja, estamos no Pai. Só pode vir a Jesus aqueles que o Pai deu, os predestinados e escolhidos. Aquele que o Pai me dá, de modo nenhum lança. Não pense que você chegue para Jesus, você chega para Jesus, Jesus, eu estou aqui, eu quero receber o Senhor, eu quero, viver essa vida. E ele vai falar, não. De modo nenhum lançarei fora. Em João 6,39, a palavra de Deus diz assim, e a vontade de quem me enviou é esta. Qual que é a vontade de Deus? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Alguém pode se perder? Nenhum. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Levante as suas mãos e diga, não há nenhuma possibilidade de eu me perder. Fala, porque eu fui dado pelo Pai. Eu cheguei a Jesus, fala, eu estou em Cristo e eu estarei nele para todo sempre. Fala assim, ele jamais me mandará fora, ele jamais me lançará fora, porque eu sou filho amado do Deus soberano. E se um dia eu chegar aqui e falar assim, você vai perder sua salvação, o que você vai fazer comigo? O que você vai fazer? O quê?
Só isso? Eu tinha que tacar pelo menos um sapato na minha cabeça. Falar mentira. Timóteo, não, você tem que falar, ei, bicho, você tá maluco? Dá uns bofetes na minha cara. O que Paulo fala? Se vier um outro anjo, que venha pregar um outro evangelho, que não seja segundo esse evangelho que eu tenho pregado, que seja maldito, anátema. Então veja, todos nós temos que submeter a palavra, não é a palavra do Fernando, não é a palavra de Deus. Todos nós estamos debaixo dessa palavra, a palavra é soberana. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem ovelha ouvindo a voz do pastor aqui, eu as conheço. Por que Deus te conhece? Porque Ele te conheceu antes da fundação do mundo. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Alguém pode te tirar das mãos de Cristo? Não pode. Não pode. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Levanta suas mãos e fala, obrigado, Jesus, por esta revelação. Obrigado porque o Senhor está se revelando mais uma vez a nós. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho ouvido muito a igreja atual falando assim, nossa, peça para Deus se revelar a você, peça mais de Deus. E as pessoas acham que esse pedir mais de Deus são coisas externas, exteriores. Elas acham que, não, vamos para mais profundo, e ir para mais profundo é ter um trimelique na carne. Deixa eu te falar algo. Um culto como esse é você vivendo um mais de Deus na sua vida. Para eu conhecer mais de Deus, não é eu ficar tendo trimelique na carne. Para eu viver mais de Deus, é eu mergulhar firme nas Escrituras e o Espírito me revela quem é Deus. Quem está levantando a mão aí? Quem é você? Raquel, é isso, Raquel. Para nós conhecermos mais de Deus, não é a gente ficar com experiências da carne, não é nós ficarmos chorando, se eu não chorei o culto não foi bom, se eu não arrepiei o culto não foi bom. Deixa que você entenda isso. Quando a igreja fala, nós queremos mais de Deus, nós queremos ir mais profundo, só existe uma forma de nós irmos mais profundo, que é conhecendo de fato quem é Deus. Então veja que a oração da igreja é por algo, mas eles caminham para outro sentido. Nós queremos mais de Deus. Quem quer mais de Deus aqui? Eu quero mais de Deus. Então vai, aí começa um negócio assim, tenta induzir algo da carne, mas não é assim que eu conheço mais de Deus. Eu só conheço mais de Deus quando eu mergulho em quem Ele é, na palavra dEle, porque é a palavra que revela quem é Cristo. Então entenda que um culto como esse, meu amado, é o amor de Deus pela sua vida, e é você indo mais fundo em quem é Deus. E eu tenho falado isso para alguns amigos meus pastores, quando eles falam, nós queremos mais de Deus, eu falo, então você precisa conhecer a palavra, porque se você não conhecer a palavra, você não vai ter mais de Deus. Você vai ter mais da sua carne, mais do seu braço, mais do movimento, mas você não vai ter mais de quem é Deus. Porque a palavra revela quem é Deus. A palavra, o Espírito convence de quem é Deus. Hebreus 7:22 diz, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Meu amado, você tem que entender o que é isso aqui. Jesus é fiador da superior aliança. Não é Abraão, não é Moisés, não é qualquer outro profeta. É Jesus que é o fiador de superior aliança. Qual que é a superior aliança? Grita para mim aí. A graça. E graças a Deus que Ele é o fiador dessa superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Olha agora o 24. Este, está falando de Cristo. No entretanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda. A graça é um pacto definitivo. O novo sacerdote foi nos dado, Jesus Cristo. Não muda, é imutável. Verso 25, por isso também pode salvar. Olha o que diz a palavra, leia e grave isso no seu coração. Jesus Cristo, este pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Nós somos salvos totalmente ou parcialmente, igreja? Totalmente. Diga, Jesus me salvou totalmente. Olha, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo, a palavra está dizendo. Em 2 Timóteo diz mais, 1:12, e por isso estou sofrendo as coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então veja, Paulo no seu sofrimento da carne, Paulo no seu sofrimento humano, ele não negava quem era Cristo. E o crente de hoje, às vezes passa por uma tribulação, passa por um momento desafiador, e já começa a blasfemar, eu vou embora, quem é Deus? Cadê Deus? Deus me abandonou. Olha o que Paulo diz, ele diz, porque estou certo de quem tenho crido. Você pode levantar sua mão nessa manhã e dizer, eu estou bem certo de quem eu tenho crido. Diga, esse está comigo até o último dia, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. É o que Paulo falava, é o que nós temos que falar. Então até Jesus voltar, meu amado, o seu espírito, o seu depósito está guardado para sempre. Está em nós. E uma vez nele, estaremos nele para todo sempre. Judas 24 diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar
de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. A Bíblia diz que Jesus, Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e irmos para o inferno. Então Ele é poderoso para apresentar você com exultação, salvo, imaculado diante de Deus. Por isso nós somos a noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, ataviadas para um só noivo. A obra de Cristo, ela é perfeita e definitiva, meu amado. Você precisa entender isso nessa manhã, talvez alguns estão se lembrando. Nós começamos lendo porque por uma única oferta todos nós, os santos, foram aperfeiçoados, santificados para sempre. Então o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Cristo não precisa morrer várias vezes, porque por uma só oferta nós somos tornados perfeitos para todo sempre. Ele nos aperfeiçoou para todo sempre. Ele não nos aperfeiçoou temporariamente. É o que faziam trazendo animais, é o que faziam trazendo, imolando animais. Era um sacrifício parcial que aplacava a consciência, não tirava o pecado. João Batista falou isso. Então nós precisamos entender nessa manhã que o sacrifício, ele foi definitivo. Se a salvação pudesse ser perdida, Cristo teria morrido em vão. Ou seja, ou melhor, Cristo teria que morrer muitas vezes, porque perdia a salvação, Cristo morre de novo. Mas diz que ele não pode ser crucificado novamente. Uma oferta, uma só oferta, nos tornou perfeitos para sempre. Quando alguém quiser entender as coisas da graça, você precisa ter Hebreus 10, 14 no seu coração. Porque a pessoa vai tentar falar, não, mas isso aqui também da lei vem para cá, sem falar, uma oferta. Você crê na oferta de Cristo? Eu creio. Estamos juntos nessa verdade? Estamos juntos. Então, uma oferta aperfeiçoou para sempre. Você pergunta, aperfeiçoou para sempre ou temporariamente? Pronto. Não tem como você ir contra a palavra. Não, mas quando você sobe, você está mostrando ao mundo. Não. Jesus tornou perfeito uma vez para sempre. E eu mostrar para o mundo é eu viver o evangelho e dar frutos. Não é pelas minhas obras eu querer mostrar alguma coisa. Até porque quem sobe no monte, quem vai para o tanque de batismo, quem faz tudo isso, muitas vezes é o que mais peca. E está lá achando que está mostrando um testemunho público. Sabe o que é testemunho público? É você viver a regeneração do Espírito Santo. É você parar de adulterar, você parar de mentir, você parar de roubar, você parar de falar um do irmão, de ser fofoqueiro, fuxiquento. Isso aqui é viver o Evangelho de Cristo. Não, eu vou dar um testemunho público, mas sai lá e fica falando da vizinha, fica ligando para os irmãos da igreja para dar recado. Isso é obra de Cristo? Não é obra de Cristo. Nós vamos calar essas vozes porque as pessoas elas acham que vivem o Evangelho, mas elas não vivem com a sua vida. Então jamais, a Bíblia diz que o Senhor odeia muitas coisas, a sétima ele abomina. Quem faz contenda entre os irmãos. Eu estou pregando para alguém essa manhã que tem que parar de fazer contenda entre os irmãos. Amém, igreja? Olha, eu jamais abriria minha boca e falar de um irmão meu, ligar, mandar um WhatsApp, falar alguma coisa. Deus odeia isso. Abomina isso. Abomina. E se você for ler a lista, como nós falamos, vem falar de coisas pesadas em cima. Ah, mas eu quero dar um testemunho público. Quer dar um testemunho público? Seja a pessoa que mais fala bem dos outros. Seja a pessoa que mais edifica. Seja a pessoa que mais fala do amor de Cristo. Seja a pessoa que mais defende o próximo. Seja a pessoa que, vive de fato o Evangelho. Agora vem esse povo que é convencido, que quer falar de Cristo. Ah, meu amado, comigo não, aqui não. Not today, Satã. Hoje não, Satanás. Eu falo inglês, em árabe, em hebraico. Eu fui batizado em muitas línguas, você sabe. Às vezes eu misturo elas. Hoje não. O Lucão falou aqui na adoração aqui sobre o porteiro, né? Talvez você tenha visto esse vídeo, ele está viralizando, né? O pregador falando que não foi o pregador, não foi nada, mas foi o porteiro. O porteiro falou assim, no meu turno não. No meu turno não. Esses jovens vão ouvir a palavra, eu vou preparar um lugar para eles. Isso é viver o Evangelho de Cristo. Qual que é o nome dele? Não sei, mas com certeza o céu celebra o nome daquele porteiro. Então viva o Evangelho. Isso é demonstração pública do amor de Cristo. Isso é demonstração pública da obra que Cristo fez na sua vida. O sacrifício de Cristo não precisa ser repetido. Isso era no passado, igreja. Israel precisava repetir os sacrifícios todos os anos. E justamente por isso que Cristo ofereceu um só sacrifício eterno. Então se nós ficarmos toda vez repetindo o sacrifício, nós estamos falando, para que Cristo veio? Ele veio em vão. Israel fazia isso, mas Cristo já veio, então nós não precisamos repetir sacrifícios. Um salvo verdadeiro, ele não tem mais o desejo de pecar. Eu quero entrar nessa área, falando sobre isso. Porque fala, mas como é que fica agora? Coloca para mim o ponto 4. O pecado não pode afetar a nossa salvação eterna. E esse aqui é um ponto crucial para nós entendermos o que Deus quer falar comigo, está falando conosco nessa manhã. Porque se a pessoa é de fato salva, regenerada, ela não vai viver na prática do pecado. Um salvo de verdade, ele não tem prazer em pecar. Não tem. Os salvos de verdade, sabe o que eu estou dizendo? Eles pisam fora da linha, Senhor. O Espírito constrange.
Apocalipse 3:5 diz, o vencedor, você sabe que isso aqui é uma lei de imputação, nós somos mais que vencedores, por conta de Cristo. Ele diz, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Tem alguma forma de Deus apagar o seu nome? O nome do filho pródigo foi apagado, o nome de Pedro foi apagado do livro da vida? E o nome de Judas? Nunca esteve no livro da vida. Pegadinha, Nunca esteve no livro da vida, Judas. É do cão. Um de vós é diabo. Bispo, como é que você fala isso? Não, foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse, um de vós é diabo. Ele está dizendo aqui, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Deixa eu te contar uma boa nova, que esse é o Evangelho. O seu nome é soprado e confessado no céu, diante do Deus, diante dos anjos. Você não é uma alma vivente, um morto muito louco que vive nessa terra sem paradeiro. Você é um espírito predestinado desde antes da fundação do mundo, criado de antemão para dar boas obras. Em Hebreus 10:39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto os da fé. O justo vivem como, igreja? Pela fé, para a conservação da alma. Nós não voltamos para a perdição, porque nós somos os da fé. A fé é de quem? Nós começamos lendo isso, a fé é dos eleitos. Agora veja a revelação de Deus falando com Davi. Eu amo isso aqui, Salmo 89:30 diz assim, se os seus filhos, está falando de filhos, então já são salvos, sim ou sim, você tem que entender até intelectualmente o que a Bíblia diz, não é só pelo Espírito, precisa ler. Os seus filhos, está falando de filhos, filhos são salvos. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus estatutos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Ou seja, quando alguém transgride, Deus pune, Deus açoita. Sabe o que Deus faz quando um filho transgride? Deus disciplina. Fala comigo assim, Deus disciplina os seus filhos. Isso está claro? Olha o 33. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, ou dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, a fidelidade é para sempre, jamais será retirada. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso, Davi? Não joga gasolina em mim não, povo. Serei eu falso, Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante a mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Olha que coisa mais linda, a nossa salvação é como o sol, a nossa salvação é como a lua, mesmo escondido atrás das nuvens, ele está sempre lá, o sol e a lua, mas assim é a nossa salvação. Deus está falando, Davi, eu não vou tirar minha bondade deles, eu vou punir, eu vou pegar a vara, mas não retirarei jamais a minha bondade deles. Porque são filhos amados, eleitos, escolhidos. Aí a gente cai em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Alguém fala, mas então eu posso viver pecando? A graça é um álibi para eu viver pecando? Não, o pecado não nos domina mais, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estamos mais em maldição e morte, acabou, a lei foi encerrada. Serviu de aio, de condutor para o que era perfeito, já nos trouxe a perfeição, era sombra, estamos no bem real. O bem real é Cristo, igreja. Estamos debaixo da sua graça. Então a segurança da salvação não é uma licença para viver uma vida de pecado, pois quem vive assim, a verdade é, nunca foi salvo. Quem bate no peito e fala, eu tenho a graça, pode ver, nunca foi salvo, não sabe quem é Jesus, foi convencido, nunca foi convertido. E qualquer coisa diferente disso é um erro doutrinário. E eu queria adentrar um pouco mais nesse conceito, antes de passar para o último ponto, dizendo que o que eu estou estudando nessa manhã, para ficar claro no seu coração, é a diferença entre filiação e recompensa. Fala comigo, diferença entre filiação e recompensa. Você vai entender agora lendo 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, nós podemos perder, sabe o que? Recompensas. Nós podemos perder galardões aqui nessa terra. Nós podemos perder as recompensas, mas não a filiação. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. O filho, ele pode desobedecer, mas ele não pode deixar de ser filho. E é por isso que Deus disciplina. Mas ele não rejeita os seus filhos. Se você tem um filho como eu, você ama o seu filho, você disciplina em amor. Deus só corrige aquele que é filho, porque ele ama. Então ele disciplina, ele corrige, ele açoita, mas ele não rejeita os seus filhos. Davi pecou gravemente. O que Davi fez, meu amado? Para pensar. Davi mata o seu amigo.
tem relação com a mulher, engravida a mulher, faz uma salada. Davi pecou gravemente, mas ele não perdeu a salvação, mas ele sofreu consequências, e a sua posteridade também, morte nos filhos, por conta daquelas consequências. Ele perdeu galardões, ele perdeu bênçãos, ele perdeu ali benefícios, mas ele não perde a sua filiação. Assim também é conosco. Eu falei de Pedro, Pedro negou Jesus, o filho pródigo foi embora, todos eles tiveram consequências, mas não perderam a sua filiação, a sua salvação. Os coríntios, você já leu a carta de Paulo aos coríntios? Era um povo totalmente, disfuncional ali, povo carnal. Paulo chama eles como? Santos em Cristo. Como que aquele povo que tinha relações entre parentes lá, coisas horríveis, escandalosas, mas eram filhos de Deus. Então entenda isso, a diferença de você perder a sua salvação, a diferença entre filiação e recompensa. Você não perde a salvação, você perde muitas vezes as recompensas, as bênçãos não acontecem, não se concretizam, porque você está muitas vezes no pecado. Ou seja, igreja, para nós fecharmos esse ponto, Deus corrige filhos, Deus não rejeita filhos, mas Deus corrige filhos. E eu queria que você fosse maduro o suficiente, eu tenho falado sobre isso toda quinta-feira, para entender que se você está passando por algo fora da vontade de Deus, você vai ser corrigido sim. Aprende a lição e cresce o mais rápido possível e se torna maduro, para que você venha a ser talhado segundo o coração de Deus. Eu preciso terminar, eu tenho o quinto de hoje, que é o último. Mesmo que o crente não possa perder-se, há um chamado a viver no Espírito, em obediência, para poder gozar desta grande salvação aqui na terra, desfrutando de todas as bênçãos ou preciosas bênçãos deste reino inabalável. Eu quero ir para o final dizendo, meu amado, ore a Deus. Ore ao Deus Todo-Poderoso, agradeça a Ele pela sua salvação, que foi determinada antes da fundação do mundo, foi manifestada na sua confissão em Cristo como seu único e Salvador, suficiente Salvador. Agora, nunca foi e nunca será por obras. Nunca foi e nunca será por obras, e sim por aquele que vive e reina. Você jamais teria como ter sido salvo de outra maneira. Se a salvação não vem de vós, é um dom de Deus, a manutenção dela também não depende de nós, depende de Deus. Se o começo da nossa salvação não dependeu de nós, a manutenção e o final dela também não depende de nós, porque Jesus é o autor e o quê? Diga para mim, consumador da nossa fé. Começa nele e acaba nele. Ele que sustenta todas as coisas. Então não se esqueça de quem Deus é, jamais. Entenda que, como ele disse a Davi, jamais se tirarei a minha bondade sobre você e sobre os seus filhos. Então viver em santidade implicará o quê? Disciplina de Deus, mas nunca perda da salvação. É a recompensa e a filiação que eu falei. Perde recompensas, mas não perde a filiação. Quem crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e vive a sua vida guiada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que é uma raça eleita. Foi tirado das trevas e colocado na luz, saiu da morte e passou a ter vida. É isso que a Bíblia diz. Então a pessoa pode estar em Jesus, e se ela está em Jesus, ela vai viver a eternidade com Ele. Diga graças a Deus por isso. Olha, isso é irreversível, nada pode te separar desse amor. Nós ouvimos Paulo, quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai continuar dizendo no verso 38, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, leia comigo, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos estão comigo e com Paulo nesse lugar? Digam graças a Deus. Eu pergunto, alguma coisa vai nos tirar desse amor? Nenhuma. Mas se vir um querubim, um arcanjo e me tirar, nem os anjos, disse Paulo, nem principados. Ah, mas o demônio me pegou. Que te pegou? Você já foi pego pelo Espírito Santo de Deus. Amada, a vida eterna, ela não é temporária, senão seria a vida condicional, não seria eterna. Senão Jesus não falaria, eu vos dou a vida eterna, eu vos dou a vida parcial, a vida condicional, sei lá. Vida eterna, fala comigo, vida eterna nunca termina. A fé em Cristo, igreja, nos garante um selo definitivo. Nada pode invalidar o testamento que Cristo assinou com o seu sangue. Eu quero terminar dizendo para você, se a vida pode acabar, é porque ela nunca foi eterna. Se a vida pudesse terminar, a nossa salvação, ela nunca teria sido conquistada por Jesus. Ela é justamente eterna porque ela nunca acaba. Você tem que entender que o nosso corpo vai voltar para o pó, como diz a palavra, mas o nosso espírito vai tornar a Deus, vai tornar porque ele veio de lá. Então tornará a Deus para nós vivermos a eternidade com o nosso Pai. Diga graças a Deus por isso. Então eu preciso finalizar, é a última vez que eu falo isso em nome de Jesus. A doutrina da perda da salvação, ela é um fardo que nunca veio de Deus. Eu comecei dizendo na minha introdução, as pessoas usam isso muitas vezes para manipular.
a mentira da perda da salvação, o evangelho da ameaça. Então, qual que é o trunfo do pastor? Qualquer coisa eu falo que ele vai perder a salvação. Opa! Quem vai querer perder a salvação? Ninguém. Mas aqueles que têm conhecimento da palavra não são mais manipulados por quem quer que seja. São guiados pelo Espírito Santo da verdade. Nesse culto, o Espírito Santo está te pegando e te guiando a toda a verdade. E é como eu disse aqui várias vezes, nós só podemos conhecer quem é mais Jesus quando nós mergulhamos profundamente na sua palavra. Então, a doutrina da predação é um fardo que nunca veio de Deus. É um sistema de medo que mantém crentes presos em ansiedades espirituais. A gente vive a famosa ansiedade, o mundo da ansiedade, das loucuras, das dores da alma. Mas infelizmente existe uma ansiedade no espírito por pessoas que não conhecem a palavra. E aí vão, num domingo como esse, estão aí pagando o preço para tentar conquistar algo que Jesus já conquistou por elas. O que disse Paulo a Tito? É preciso fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras. Quem que é preciso fazer calar? As pessoas? Não, os homens inescrupulosos que têm roubado a lã das ovelhas. Mas eu quero dizer para você, finalizando, que o evangelho ele proclama: quem é filho para todo sempre. A salvação ela não é um prêmio para aquele que não erra, mas é um presente para aquele que crê. Não é um prêmio porque eu fiz algo, porque aí seria por obras. Não é um salário no final do mês porque eu trabalhei e eu ganho. É por graça, não é por merecimento. Então quem crê em Cristo, igreja, tem a vida eterna, não por próprio mérito, mas por sua graça. E em nome de Jesus, pela última vez eu falo, eu finalizo dizendo, coloca para mim na tela: se o sangue de Jesus não falha, a salvação ela não se perde. Se o sangue de Cristo ele é suficiente sobre a sua vida, eu quero continuar dizendo para você que a salvação ela não se perde, porque ela não depende de você, não depende de quem quer, disse Paulo, não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus já usou sua misericórdia sobre todos nós. Por isso uma manhã como essa, o nosso coração ele enche de júbilo. Por isso que uma manhã como essa, o nosso coração se enche de gratidão. Veja que coisa boa, amado. Eu preciso terminar, mas deixa eu dizer isso para você. Que coisa boa é nós termos uma relação com Deus de paz, de intimidade. E não nós servimos a Deus por medo, porque Ele vai pesar a mão. Olha, eu tenho 2 filhos e a melhor coisa é eu poder cuidar e guiar os meus filhos segundo um amor e uma relação de intimidade. É poder ter os meus filhos com total acesso ao meu coração, não porque eles têm medo de mim, mas porque eles têm amor e se sentem cuidados e amados. E se eles porventura fizerem algo errado, que farão e fazem porque são crianças, eles serão disciplinados com amor por um pai que os ama. Assim a nossa relação está tão clara. Deus mostra através da nossa humanidade o amor dele, mas a igreja insiste em não querer enxergar, insiste em querer achar que pode deixar de ser filho. Como eu disse, você pode ter ex-cunhada, ex-mulher, qualquer coisa, mas ex-filho não existe, porque uma vez filho, filho para todo sempre. Que assim seja, em nome de Jesus, porque assim disse o Senhor. Seu lugar, glória a Deus, glória a Deus. Chegamos às 11h30 da manhã, fica de pé no seu lugar, nós vamos terminar orando, e vou te despedir debaixo dessa alegria, dessa gratidão. Deixa eu te perguntar, fez bem vir à casa de Deus nessa manhã, sim ou sim? Você foi bem alimentado? Esse é o amor de Deus pela sua vida. Senhor Jesus Cristo, finalizamos esse encontro, Pai, com total gratidão nos nossos corações. Finalizamos esse encontro, Pai, com total gratidão, amor. Oh Jesus, o sentimento que envolve o meu coração, e eu creio que de muitos aqui nessa manhã, Pai, é o constrangimento do Espírito, porque mais uma vez o Senhor se revelou a nós com profundidade, com clareza. O Senhor se revelou a nós, Pai, com o seu imenso amor. Saímos daqui nessa manhã, Pai, prontos para fazer o que o Senhor nos disse: ide e dei frutos. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, para prosperar. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, para dar bons frutos para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, para viver a ação do Teu Espírito. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, para experimentar da Tua doce graça, da Tua maravilhosa graça. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, para viver os Teus sonhos. Queremos sair daqui nessa manhã, Pai, com o nosso espírito alimentado, para viver uma semana inigualável, Jesus, para viver a semana nas nossas vidas. E é isso que nós declaramos em linha com o céu, que está escrito: o que ligamos aqui na terra
terra é ligado nos céus. Nós ligamos aqui, Pai, oh Senhor, a manifestação do galardão, a manifestação da bênção, porque somos filhos amados, temos crédito contigo, e nós oramos dizendo, Pai, manifesta a tua bondade ao longo desta semana, manifesta o teu amor, Jesus, manifesta, Pai, as doces consolações, manifesta, Jesus, a ação e a direção do teu Santo Espírito, Pai. Nós queremos viver em santidade, nós queremos honrar, Pai, o sangue da cruz, Jesus. Obrigado que nós entendemos, Pai, que nós não precisamos do medo para te servir, nós não temos medo de perder a salvação, porque uma vez em ti, Pai, estaremos em ti para todos sempre. Esta é a verdade imutável, essa é a verdade inegociável. O teu sangue nos lavou, o teu sangue nos regenerou, Pai. Fomos remidos, redimidos, regenerados, lavados pelo sangue da conquista, Jesus. Nos leva, Pai, com esta convicção, nos leva, Pai, com essa determinação, nos leva, Pai, para vivermos, Jesus, a vitória, nos leva para vivermos, Pai, e darmos passos de obediência de acordo com a tua obra. Saímos daqui, Pai, para viver uma semana de milagres, de prodígios, de maravilhas, e eu quero declarar sobre a tua vida, meu amado, a melhor semana, o melhor mês da tua existência. Deus te levará, te guiará pelas tuas mãos, Ele abrirá um caminho, Ele vai colocar rios no ermo, caminhos no deserto, Ele vai abrir mares para que você passe em seco, e você viverá os sonhos de Deus, a vontade do Deus. Ele diz, cumprirei toda a minha vontade, que a vontade dEle se cumpra sobre a tua vida, hoje e eternamente, e que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes, que você venha desfrutar da graça sobre graça, que você venha desfrutar do amor, das misericórdias, da bondade e da fidelidade de Deus. E aqueles que foram salvos para todos sempre, diga glórias a Deus. Aleluia, dê uma salva de palmas a Jesus. Eu espero você amanhã, Cristo Livre Office, 8 horas, 20 horas, vamos orar. Abraça quem está do seu lado antes de você sair e fala assim: fomos salvos pela graça para todo sempre. Nossa salvação, nossa vida com Deus é eterna. Bom dia, Igreja de Cristo, bom domingo a todos, graça e paz.